Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito, segunda-feira, iniciando a semana conectados com Deus. Quero dar os parabéns para você que está aqui, disposto a aprender a se conectar com Deus. Esse é o propósito principal desse programa. Conectar as pessoas com Deus, reconectar aquelas que estão andando meio desconectadas, né? Estamos aqui sempre trazendo uma palavra de sabedoria, uma palavra de vida, uma palavra de fé, de esperança, para abençoar a sua vida. Então eu já quero convidar você a curtir a live de hoje. Curte aqui, deixa aqui a sua curtida. E se quiser também, compartilha aí o link nos grupos que você está, para as pessoas virem para a live, virem para cá, para aprender a palavra que nós vamos transmitir hoje. Aliás, essa semana toda nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, indispensável para a vida de todos aqueles que têm fé. Que é o que, Ellen? O jejum. O jejum é indispensável para a vida de todos nós. E nós vamos entender a importância do jejum, por que jejuar, o que Jesus nos falou, nos ensinou, nos deixou escrito de instrução sobre o jejum, desde quando se começou a jejuar. Hoje nós vamos ler o primeiro texto na Bíblia que vem citar sobre essa questão de abster-se de alimento, abster-se de água. Nós vamos entender os tipos de jejum, os benefícios do jejum para a nossa vida. Tudo isso nós vamos aprender essa semana. Então já fica ligadinho aqui, se eu fosse você já copiava o link e compartilharia com alguém que vai amar aprender o que nós vamos compartilhar aqui, tá bom? Vamos então abrir nossa Bíblia. Se você estiver com a sua aí, eu convido você a abrir. Eu sempre gosto de incentivar você a abrir a sua Bíblia, ler junto comigo, para você ver que tá escrito aquilo que eu tô lendo, para você não pensar assim, não, tá lendo outra coisa, tá inventando, tá bom? Eu gosto sempre de você, e você também, eu gosto que você comenta aqui embaixo, meu ponto de vista é esse. Não tem problema nenhum se a gente diverge em algum ponto teológico. Eu não sou teóloga ainda, né? Espero um dia poder fazer aí a graduação em teologia, mas a minha intenção aqui não é te dar um estudo bíblico sobre teologia, mas conectar você com Deus, aquilo que o Senhor nos deixou escrito, nos deixou como manual de vida, e que tem causado tanto caos na vida das pessoas por não saberem aquilo que está escrito, né? Quantas dores seriam evitadas na nossa vida se nós seguíssemos esse manual? Sabe quando a gente compra um carro novo, direto da fábrica, né? Compra direto na loja, melhor dizendo, e o carro sempre vem com um manual de instrução. Só que 99,9% da população mundial não lê esse manual, ninguém lê. Porque a pessoa confia, eu sei ligar o carro, eu sei acelerar, já tirei a minha habilitação, né? Minha CNH na autoescola, então não preciso do manual. E aí quando o carro dá algum problema, sempre a pessoa fica refém de um mecânico. Porque às vezes o problema é simples, ela poderia resolver ou poderia tomar algum cuidado para evitar aquele problema acontecer, mas como ela não leu o manual, ela não sabe. Você sabia disso? Claro, né? Eu também sou motorista, eu também passo por isso. Só que aí, como eu tenho meu marido em casa e ele tá ligado nessa parte mecânica, quando precisa de alguma coisa, eu confio muito nessa parte pra ele, porque eu já tenho tantas outras coisas pra estudar. Mas falando na nossa vida prática, nossa vida com fé em Deus, nossa caminhada com Cristo, a gente não pode ser negligente, fazer a mesma coisa. Confiar o ensino bíblico apenas para alguém nos transmitir, apenas ser terceirizado esse conhecimento. Não. É maravilhoso ouvir alguém falando, é maravilhoso ouvir alguém explicando, é maravilhoso ter aí um mentor, ter aí algum tipo de liderança que vem nos instruir. Isso é muito legal, a gente não pode negligenciar, é importante sim. Mas é muito importante que eu indivíduo, eu pessoa que anda com Cristo, eu amigo de Jesus, conheça aquilo que ele deixou escrito. Então fica aqui a minha instrução para você, tá? Sempre aqui nas lives eu tô deixando uma lição de casa, aí eu falo, leia tal capítulo, tal, medite, leia com calma, faça suas anotações. Por quê? Para incentivar você a ter mais contato aqui com a poderosa Bíblia Sagrada, que na verdade é o manual da vida eterna. Abra sua Bíblia em Êxodo 34. Êxodo 34, nós vamos ler só o versículo 28. Tá bom? É a primeira vez que a Bíblia vem falar sobre jejum, sobre essa abstenção de alimento, de água, e nós vamos começar aí o contexto de tudo que nós vamos falar essa semana, hoje aqui, sobre essa lição do que viveu Moisés. Abre aí. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é uma linguagem bíblica mais simplificada e vai ajudar muito você, tá? Você pode ter acesso a uma NVI, que é a Nova Versão Internacional, através de aplicativo. Você clica aí, coloca Bíblia Sagrada, NVI, e você consegue baixar o aplicativo no seu celular. Tá bom? Vamos ler. E diz, Êxodo 34, 28, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Pausa aqui, vamos entender o contexto que isso aqui está inserido. Vamos? Aqui está falando de um momento que Moisés passou a sós com Deus, privilégio, que honra, no Monte Sinai, na qual ele se absteve, né? Ele fez um jejum. Se ele se absteve de pão, de alimento e de água, ele fez um jejum. Um jejum de quanto tempo, Ellen? De 40 dias
e 40 noites, como você leu comigo. É óbvio que Moisés aqui ele desidratou, ele perdeu peso, né? Mas estar na presença de Deus era muito mais valioso que qualquer pão terrestre. E aqui eu já começo explicando para você sobre o que é o jejum. O que simboliza o jejum? Por que eu preciso jejuar, Ellen? Olha, o primeiro ponto que eu quero falar para você sobre o jejum, eu quero te falar o que o jejum não é. O jejum não é um sacrilégio, até fiz umas anotações aqui. O jejum não é um sacrilégio, o jejum não é para eu provar para alguém que eu sou espiritualizado, não é para eu provar para alguém que estou perto de Deus, não é para eu provar nada para ninguém. O jejum não é isso. O jejum também não é dieta. Dieta é uma coisa, dieta ele não está acompanhada de oração. O que difere uma dieta de uma oração, Ellen? Por exemplo, um jejum intermitente, já ouviu falar dessa expressão? A medicina moderna enfatiza muito isso, tem aí muitos estudos sobre os benefícios do jejum intermitente. Mas o jejum intermitente por si só, que é uma dieta de uma certa forma, ele não tem efeito no mundo espiritual. E isso é o que eu estou te ensinando essa manhã. Sobre o jejum baseado na Bíblia, que ele vai trazer retorno, vai trazer benefícios para o a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, nossa conexão com Deus. O propósito principal dele, número 1, top 1, se você estiver anotando aí, já anota. O propósito principal do jejum é buscar a Deus, me conectar com Deus. O jejum, ele vai trazer materialização para tudo que nós aprendemos até agora no devocional. Quer ver um exemplo? Se eu jejum, eu mortifico a minha carne. Você já consegue entender que o jejum vai te deixar fraquinho, vai te deixar faminto, obviamente. O jejum, ele vai te deixar quebrantado. O jejum, ele nos lembra a nossa vulnerabilidade. Ele traz à tona o quanto a gente, algumas horas sem pão, sem água, a gente é nada. Você vai trazendo assim a sua consciência, meu Deus. Eu só fiquei sem almoçar e já tô desequilibrada desse jeito, assim, desequilibrada não emocionalmente, tá, gente? Mas já tô fragilizada, assim, já tô suando frio, já tô passando mal. Nossa, como eu sou fraco. Vai te lembrando isso, vai trazendo a sua memória, as suas fraquezas, vai denunciando as suas mazelas. É isso que o jejum faz com a gente. Então, assim, tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo dessas semanas, o poder das palavras, tomar cuidado, as amizades, o meio que a gente está inserido, a questão das falhas, dos pecados. Eu falei agora, acredito que na última semana, acho que não sei se foi na sexta-feira, nós falamos sobre como vencer aqueles hábitos que têm nos vencidos, um vício, por exemplo, vício na rede social, vício no conteúdo inapropriado, vício em um determinado hábito, como que eu venço isso? E aí eu fui dando algumas dicas para vocês lá que não inseri o jejum, até pequei nisso, peço desculpa, assim, cometi essa falha, porque o jejum ele é muito importante, ele traz essa materialização, ele fortalece o teu espírito para você vencer a tua natureza carnal, a tua natureza humana. E outra, os benefícios do jejum não se restringem só ao universo espiritual. Não é só para me conectar com Deus. O jejum faz bem para o corpo físico, a ciência está aí para comprovar isso. Faz bem para o corpo físico, faz bem para a questão mental, emocional, faz bem para o desenvolvimento do cérebro, faz bem para tanta coisa. Eu poderia fazer aqui um rol de estudos e pegar aí uma lista na internet, mas basta você dar um Google e colocar assim, os benefícios, quais são os benefícios do jejum? Você vai ver lá uma gama de benefícios cientificamente. Aí, alguns artigos que você encontrar, primordialmente você vai encontrar artigos falando sobre o jejum intermitente. O que seria o jejum intermitente, Ela? Que eu não consigo entender. Nada mais é do que você pegar umas janelas do teu dia e ficar sem se alimentar, sem ingerir nenhum tipo de alimento. Quer ver? Você faz a última refeição hoje às 18 horas. Às 18 horas você faz a última refeição e não se alimenta mais com nada. Você pode continuar tomando a sua água aí normal, seu suco, mas você não toma mais nenhuma refeição. E aí no dia seguinte você também não toma café e você vai comer lá para meio-dia, 11 horas da manhã. Entendeu? Você conseguiu fazer uma janela, um intervalo de umas 12 horas, mais ou menos? Mais de 12 horas, 16 horas. Então esses intervalos longos, que não só são noturnos, por exemplo, eu durmo 8 horas por noite. Durante a noite eu durmo 8 horas, esse período eu não acordo para comer. Então eu já fico 8 horas sem comer, certo? Agora eu vou aumentar 4 horas. 2 horas antes de eu dormir eu não como e 2 horas depois que eu acordo também não como. Então eu já tenho aí um intervalo de 12 horas sem me alimentar. Ou 12 horas entre uma alimentação e outra. Esse é o jejum intermitente. Ele não é acompanhado de oração. Ele tem como finalidade tanto trazer benefícios para o corpo físico, quanto emagrecer, entre outras coisas. Inclusive tem recomendação médica.
Mas voltando aqui para falar do nosso jejum bíblico, do jejum que vai trazer benefícios espirituais, que vai me conectar com Deus, ele precisa estar acompanhado de oração. Ele precisa ter um momento inicial que eu faço uma oração. Pai, nesse momento estou entrando em jejum, estou apresentando a minha vida diante do Senhor em jejum, na qual aí eu vou especificar os detalhes falando para Deus, ou eu vou continuar tomando água, olha, eu vou já contar um depoimento pessoal meu para ajudar você que tem dificuldade. Mas é bom você explicar se é um jejum absoluto, que a gente chama. O que é jejum absoluto? Esse jejum de Moisés, que é o mesmo jejum que Jesus fez 40 dias, sem comer nada. Na verdade, há quem defenda que o jejum de Jesus teve água, ele bebeu água, porque quando termina, lá diz que ele teve fome, e em nenhum momento diz que ele teve sede. Mas nós vamos conferir esse texto ainda essa semana, vamos dar uma lidinha lá nos evangelhos, onde fala desse período de jejum de Jesus, para nós tirarmos as nossas conclusões, se o jejum de Jesus foi absoluto ou não. Mas enfim, o de Moisés aqui foi absoluto, que aqui está dizendo que ele se absteve de comida e de bebida. Então, esse jejum absoluto, eu não como nada, eu não bebo nada, eu só no máximo escovo meus dentes, claro, faço a minha higiene ali, que isso não interrompe, não interfere no meu jejum, mas eu faço a minha oração inicial apresentando a Deus que eu estou iniciando o jejum. E eu costumo recomendar que você não coloque a hora, tipo, vou jejuar até... Senhor, até 1h da tarde, 2, 7 horas da noite. Enfim, não especifica, porque às vezes você não pode não dar conta. Você pode, o seu corpo, começar a sofrer com aquilo. E essa semana inteira nós vamos aprendendo passo a passo, para você que tem muita dificuldade, para você que, como eu, já teve problemas, tanto estomacais, eu não tive problemas estomacais, eu tive crise de enxaqueca. Uma fase da minha vida que eu queria jejuar, aí quando dava assim... Às vezes eu não sentia na hora enquanto eu tava jejuando, mas era só eu terminar, que eu fosse comer alguma coisa, mas dar uma crise de enxaqueca, que era difícil encontrar até um remédio que aliviasse aquela dor que era tão intensa. E até eu ir me acostumando insistindo, que o segredo tá em não desistir, eu fui entendendo o meu corpo, e fui entendendo o que tava faltando, o que eu tava fazendo de errado. E aqui, eu já quero dizer pra você que vai ter um dia que a gente vai falar só sobre esse beabá, esse passo a passo pra quem nunca jejuou na vida, quero aprender, Ellen, quero fazer, quero me reconectar com Deus, quero me aproximar de Deus. Hoje, em específico, nós estamos falando sobre o poder do jejum. E aqui eu já acabei de falar pra você que Moisés, nesse momento ápice da comunhão, né, um homem que esteve ali pertinho de Deus tanto tempo, né, que a Bíblia diz que quando ele desceu do Monte Sinai, a face de Moisés resplandecia, brilhava, ele teve que usar um manto, uma espécie de véu, ele teve que cobrir o rosto para que as outras pessoas conseguissem conversar com ele, Arão e outras pessoas ali, porque o rosto dele resplandecia da glória de Deus, ou seja, esse contato, essa proximidade com Deus exigiu dele essa abstenção do alimento, esse jejum. Eu quero ler mais uma palavra com você ainda aqui no Antigo Testamento, que só no decorrer dos outros dias da semana nós vamos chegar lá no Novo Testamento, do que Jesus nos ensinou sobre o jejum, tá? Mas nós vamos ler aqui em Esdras, é um livro pouco usado, pouco citado, e tem gente que nem conhece, mas ele existe, tá? Tá aqui, ó. Você vai, 1 Reis, 2 Reis, vem 1 Crônicas, 2 Crônicas, e você vai chegar em Esdras. É um livrinho curto, de poucas páginas, ele tá antes de Neemias, que é outro livro curto. Então, você vai abrir em Esdras 8, 21. Esdras 8, 21, Esdras foi um escriba, né, um doutor da lei, digamos assim, escriba, que junto com Neemias fizeram um reboliço, né, na verdade promoveram uma grande reforma nos seus dias. Não só a reforma do templo, mas uma reforma no meio da questão de fé do povo, promovendo um verdadeiro avivamento. E isso se deu, um dos pontapés inicial, se deu também com a presença do jejum, com a atuação das pessoas em jejum. E vamos ler agora, que você vai perceber comigo, o retorno a Jerusalém. Está contando um passo, né, um recorte da história aí, da reforma do Templo de Salomão e da reforma do avivamento que aconteceu por meio de Esdras e Neemias. E no versículo 21 diz: ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. No versículo 22, ele faz uma observação muito interessante, ó. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Observe. Agora nós vamos ler ainda o 23, que diz: por isso, ou por esse motivo, jejuamos e suplicamos essa bênção a nosso Deus, e ele nos atendeu. Observe que aqui, vários pontos dá para nós extrair daqui. Primeiro, o jejum em comunhão, muito poderoso, muito mais poderoso do que o jejum eu sozinha. Não fazendo aqui uma diferenciação, então quer dizer que eu tenho que procurar alguém para jejuar comigo pelo mesmo propósito? Não necessariamente.
mas enfatizando que temos muitos respaldos, muitas histórias, muitos textos bíblicos que vai trazer à tona aí, que vai demonstrar que esse jejum em comunhão, esse jejum em comum acordo, várias pessoas para o mesmo propósito, clamando a Deus em jejum, né, e oração também, ele tem aí uma resposta tão efetiva quanto eu jejuar sozinho. Mas o que nós percebemos aqui, no caso de Esdras, é que ele disse, olha, eu fiquei com vergonha de pedir para o rei que ele mandasse aí soldados para me proteger na estrada, contra os ladrões, bandidos, o que eu resolvesse fazer mal para nós. Porque eu já tinha falado para ele que o nosso Deus é poderoso para nos proteger. Mas por via das dúvidas, para garantir que a bênção seria completa, nós jejuamos e clamamos ao Senhor. Nós nos humilhamos, reconhecendo que o nosso Deus é mais poderoso do que Artaxerxes. E quem é esse Artaxerxes? Era o rei da época aqui, em questão, que ele teve vergonha de pedir aí soldados. Ou seja, ele preferiu não confiar na força política, na força humana, na força de espadas, de carros, de cavalos, de guerreiros, mas ele preferiu confiar na força do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sabe aqueles momentos da nossa vida que você recebe um diagnóstico, que o mundo cai na sua cabeça? Um diagnóstico médico, que você recebe uma notícia num momento de muita dor, uma tragédia, algo terrível que possa ter acontecido na sua vida. E você quer procurar um meio de reverter essa situação? Então você apresenta um jejum a Deus. Não no sentido de Deus me sirva porque o Senhor é o meu garçom, não, jamais nesse sentido. Mas no sentido de se humilhar. Deus, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Então eu clamo pelo teu socorro, pelo teu favor e pela tua misericórdia. Durante essa semana nós vamos conhecer várias histórias bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Nós vamos ver a história de pessoas que se derramaram, se rasgaram na presença de Deus no sinal de humilhação através do jejum. Tanto o jejum sozinho, quanto o jejum em comunhão, que é esse que nós acabamos de ler aqui em Esdras. Então aqui fica a mensagem de hoje para vocês. Jejum, ele move o mundo espiritual. O jejum, ele movimenta o espiritual tão importante quanto a oração. O próprio Jesus veio dizer a importância desses dois, o casamento desses dois, a união desses dois. Eu não posso só jejuar, nem só orar. Eu preciso acumular esses dois. Mas partindo já para a parte final dessa live de hoje, eu quero fazer uma observação aqui para as pessoas que não têm saúde o suficiente para jejuar. Para um alerta primeiro, você sabe como está a sua saúde, você já consultou um médico, você já fez exames, o que você anda sentindo, você tem que se avaliar, não pode ser irresponsável nessa situação, não pode ser irresponsável, você não pode ser negligente, você precisa cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, então você precisa tomar cuidado. Se você sabe que não tá legal, não tá bem, tá passando por um tratamento médico, tá tomando remédio, não é o momento para você jejuar. Quem sabe você precisa melhorar um pouco a sua imunidade, cuidar um pouco mais da sua saúde, para poder você jejuar, tá bom? Então eu fico aqui já deixando esse alerta para não soar meio irresponsável, falando tão bem do jejum, tantos benefícios do jejum, fazendo tanta apologia ao jejum e deixando de me importar com as pessoas que não têm saúde suficiente para isso. Nós sabemos que uma pessoa idosa, seja a pessoa que está passando por um tratamento de câncer, seja a pessoa que está passando por outro tratamento de saúde, então tem que respeitar a sua fase. Tá bom? E tá tudo bem. Se você só conseguir só orar, você não tá podendo jejuar, isso não é demérito nenhum. Deus, ele conhece seu coração e sabe que a sua vontade era de jejuar ou em comunhão com outras pessoas, e tá tudo bem, tá? Nessa semana ainda nós vamos entender, vamos esmiuçar esse assunto, vamos esclarecer dúvidas. Então já quero convidar você a deixar aqui nos comentários. Fiquei com a dúvida, Ellen, sobre esse ponto. Eu tenho medo, quando eu jejuo acontece isso comigo. Eu quero ouvir vocês, quero ouvir o seu depoimento aqui embaixo, porque como eu falei da questão de crise de enxaqueca que eu tinha, às vezes eu tinha que tomar remédio forte para enxaqueca e tinha que dormir uma soneca parece que pra mente voltar pro lugar, porque parecia que a minha mente saía do lugar. Então, ao decorrer dessa semana, quando eu for ensinar o beabá sobre o jejum, eu vou contar mais desses depoimentos, não só meu, mas de outras pessoas que encontravam dificuldade com o jejum, mas que foi conseguindo se entender o seu corpo, clamar por misericórdia de Deus, claro, o Senhor acima de tudo na nossa vida, e que conseguiu colocar em prática, conseguiu aplicar. Vamos falar também sobre a frequência, quanto tempo eu devo jejuar, quantos dias, alternados, como que eu devo fazer, tá? Tudo isso com base, com respaldo, com origem aí no que a Bíblia vem nos ensinar, tá, queridos? Vamos orar nesse momento, para nós não prolongarmos tanto. Deixa aqui nos comentários ou no chat o seu pedido de oração para nós orarmos para você nesse momento, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, eu apresento nesse momento todos quantos me ouvem. Nós entramos em oração nesse momento para dizer que nós rendemos graça ao Senhor, porque o Senhor é bom, seu favor, sua graça, sua misericórdia sempre se estende sobre a nossa casa, sobre todos aqueles que creem, que clamam ao Senhor de todo o coração.
Pai, nesse momento eu quero pedir ao Senhor que atenta para cada pedido de oração individual, cada necessidade, cada petição, essa pessoa que está orando nesse momento comigo, que ela seja visitada, guardada, protegida, blindada pelo Senhor, que a sua casa seja protegida, livrada de todo mal. Eu profetizo nesse momento cura emocional, cura física. Eu profetizo nesse momento paz que excede todo o entendimento. Eu peço ao Senhor que visite essa pessoa e dê força para ela jejuar, dê força para eles se consagrar ao Senhor. Meu Deus, colocar em prática, aplicar aquilo que tem aprendido aqui, que nós temos aprendido juntos, nos ajuda a colocar em prática. Nós sabemos que é desafiador, é uma luta constante contra nós mesmos, mas nós sabemos que maior é o que está conosco, maior é o Senhor na nossa vida, para segurar nas nossas mãos, para nos fortalecer. E assim nós pedimos dar uma semana extraordinária na tua presença, recheada de boas notícias. Nos ajuda a vencer o dia mal, os desafios, quando as dificuldades vierem, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, estejamos fortalecidos no Senhor, que todos nós possamos encontrar respostas para todos os nossos questionamentos diante de Deus, que o Senhor sempre venha com a sua paz, com a sua calmaria, acalmando os nossos corações, Senhor, e nos dando direção, discernimento da tua palavra e daquilo que o Senhor tem falado para nós, nos dê sensibilidade para ouvir os teus sinais, para ouvir a tua voz, para ver os teus sinais, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos ajuda a estar em constante conexão com o Pai. Meu Deus, todos os dias da nossa vida, receber o Senhor na nossa vida e todos os dias viver um novo recomeço diante de Cristo como obra inacabada. Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir nas nossas vidas. A nossa vida está nas tuas mãos, Pai. Guia os nossos passos, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você que orou comigo, seja abençoado, guardado e livrado pelo Senhor em nome de Jesus. Eu espero você aqui amanhã